Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão acompanhando os nossos vídeos nas orientações do irmão José, na psicografia de Carlos Bacelli, e nós vamos trabalhar o livro Pai, Perdoa-lhes. O capítulo é o 94, que se chama Coragem Rara. Coragem rara. Vamos começar a entender o que significa a palavra coragem. Porque lá atrás, na antiguidade, coragem vem de cor. E cor é de coração. Acreditavam os antigos, os gregos, que o coração era a moradia da inteligência e da coragem. Eles acreditavam que a inteligência e coragem moravam no coração. Então, quando o irmão José fala para nós sobre coragem, olha as referências que ele vai trazer. Vejam. Muitos são os que se dispõem a desafiar perigos, arriscando a vida de maneira espetacular. Nós temos sempre essa impressão que coragem é aquele que enfrenta os perigos independente das dificuldades que vai encontrar no caminho. Muitos são os que se dispõem a desafiar perigos, arriscando a vida de maneira espetacular. Nós estamos colocando aqueles que fazem de forma voluntária, muitas vezes irresponsavelmente. Vocês vão entender por que dessa colocação. Olha o próximo parágrafo. Outros se dão à prática de esportes radicais, revelando o seu descaso perante a morte. Quando ele coloca esse ponto para nós, não é simplesmente ter a coragem de salvar uma vida. Não é isso, não. Se a gente para pensar, os bombeiros têm uma coragem que muitos de nós muitas vezes não teríamos. Onde eles enfrentam o perigo, enfrentam o fogo, enfrentam a enchente, enfrentam desabamentos, para salvar vidas. Vidas humanas, vidas de animais, eles enfrentam o perigo. Muitos ali já têm uma coragem, mas não é aquela revelando o descaso perante a morte. Muito pelo contrário, eles estão venerando a vida. Então, o irmão José chama a nossa atenção para o cuidado, inclusive com práticas de esportes radicais. Com este descaso pela vida. Quase sempre o mundo saúda por heróis aqueles que realizaram feitos extraordinários de batalha ou nas arenas em que os limites humanos são postos à prova. Quase sempre o mundo saúda os heróis. Graças a Deus. E nós temos estes heróis. Vou pegar um exemplo. Quando Cristóvão Colombo, olha a coragem do sujeito, vai descobrir terras novas, estou fazendo referência a 1492, quando ele sai descobrindo terras novas, ele sai para o mar alto das experiências, onde não tinha ainda uma noção de limite, o que vinha após o mar, quando Pedro Álvares Cabral, quando ele sai em 1500, a caminho das Índias, e tem um desvio de rota, e chega aqui no Brasil, olha a coragem. Mas ainda bem que eles tiveram esta ousadia. Por quê? Porque nesta ousadia que eles tiveram, havia uma programação da espiritualidade. Então nós temos que fazer avaliações desta coragem. Nós temos que fazer avaliação da ousadia. Não estou dizendo que ela não precisa acontecer. Ela precisa acontecer. Estou colocando nos limites da terra. Estou colocando nos limites da nossa predisposição íntima, do nosso crescimento na relação conosco e na relação com o outro. É necessário que haja esta coragem. Agora, vamos pegar um exemplo. O Barão de Itararé, ele fez uma colocação muito interessante. O Barão de Itararé, aliás, o título Barão de Itararé, ele mesmo é que se deu.
Ele mesmo se deu esse título. Porque, olha, ele era jornalista, escritor, mas uma referência no humor político, principalmente. Ele nasceu em dezembro de 1895 e desencarna em 1971. Olha a colocação que ele fez. A vida que a gente leva, falando a respeito da morte, o que a gente leva desta vida é a vida que a gente leva. O que a gente leva desta vida é a vida que a gente leva. O nome dele é Aparício Torelli. Aparício Torelli. Ele nasceu na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, desencarna no Rio de Janeiro, em 1971, passou por prisões, passou por dificuldades, montou um jornal que durou 10 dias. Porque em meio à sua ironia política, e aí tem uma curiosidade, em meio à sua ironia política, ele faz uma crítica ao almirante da Marinha. Logo depois, ele é agredido por essa crítica, ele faz essa crítica no jornal que ele montou com um sócio, que se chamava Jornal do Povo. Logo depois, ele é agredido por oficiais que nunca descobriram quais foram. Ele pegou e criou uma frase que hoje a gente usa essas frases. Você vai entrar em algum lugar, lá tem uma frase assim, entre sem bater. Ele criou isso. Entre sem bater, por quê? Porque estava cansado de apanhar. Então ele colocou na porta da sala dele, mas ele teve que fechar o jornal em 10 dias. Entre sem bater. Quando você vê essa frase na porta de um escritório, na porta de uma repartição pública, se você colocou essa frase na sua porta, você já sabe que ela vem de Aparício Torelli. Então você imagina, porque ele ironizava inclusive as situações agressivas na qual ele estava sendo acometido. Então ele diz que a gente leva desta vida, olha bem, a gente leva desta vida a vida que a gente leva. Então, se você tem aquela atitude de coragem irresponsável, aquela atitude de coragem que você não respeita os limites que a natureza te propõe, mas essa avaliação é sua. Porque se você tem uma coragem para salvar terceiros, se você tem uma coragem ousada para vencer limites, aonde vai trazer benefícios a centenas, milhares, milhões de criaturas, esta coragem tem um valor diante da espiritualidade que muitas vezes está dentro de uma programação. Mas existe ainda uma coragem rara, porque eu estou avaliando aqui com vocês a coragem do dia a dia, aquelas que estão nos nossos meios. Por isso é que eu estou trazendo a colocação de Aparício Torelli, ok? Deste gaúcho que nasceu em Rio Grande no ano de 1895. E aí, imaginem vocês, a espiritualidade ainda diz mais. Olha o que o irmão José coloca para a gente. Condecorações e medalhas são reservadas aos que colocam em evidência intelectual, colaborando para o avanço da ciência. Louvável! Louvável! Veja bem, condecorações e medalhas são reservadas aos que se colocam em evidência intelectual, colaborando para o avanço da ciência. Isso é muito importante. É muito importante. Graças a Deus nós temos esses avanços. Imaginem vocês, olha o que nós estamos utilizando aqui. É o avanço da ciência. Para nós fazermos esse movimento, para gravarmos vídeos, que está chegando a dezenas, centenas, milhares de pessoas, que a gente grava, que a gente assiste os que estão sendo gravados, que chegam a milhões de outras pessoas, o avanço da ciência. Isso é muito bacana. Agora, nós não estamos... Aí, eu estou me lembrando aqui, como nós estamos falando de coragem rara, que é o nosso tema, eu estou me lembrando da colocação de Hermance Dufour. Nós fizemos o estudo do Reforma Íntima Sem Martírio e vocês vão recordar do capítulo 18 do livro Reforma Íntima Sem Martírio, quando a Hermance Dufour fala para nós a respeito do melhor. Aliás, o capítulo se chama Fé nas Vitórias.
Mas ela fala, uma frasezinha ela fala sobre o melhor. E ela fala que nós não estamos na terra para sermos os melhores. Nós estamos na terra para sermos melhores. Se atentem para a simplicidade desta colocação, mas a profundidade com que ela nos atinge. Imagine você na sua profissão. Você não está na terra para ser o melhor funcionário público. Você não está na terra para ser o melhor professor, o melhor administrador, o melhor motorista. Você não está na terra para ser o melhor contador, o melhor espírita, o melhor sacerdote. Você está na terra para ser melhor. Melhor do que quando você chegou na terra. A gente está na terra para sermos melhores hoje do que o que fomos ontem, melhores hoje do que há 5 anos atrás, melhores hoje do que nas encarnações anteriores. Estamos na terra para sermos melhores. E aí vem prêmios que a ciência dignifica, justo, meritório, que a ciência dignifica aqueles que aprofundam, seja no campo da ação, seja no campo da pesquisa, seja no campo das relações. Quando a gente começa a nomear o Prêmio Nobel da Paz, ou os Prêmios Nobel da Paz, ou os Prêmios Nobéis da Paz, são pessoas que estão envolvidas com as relações. Prêmio Nobel da Química, da Física, da Engenharia, pessoas que estão beneficiando milhões. Pessoas que estão dando a sua vida. Meritório. Mas são aqueles que estão na terra para também ser melhor. Individualmente, eles estão sendo melhor. Coletivamente, estão beneficiando milhões de criaturas. Isso tudo é louvável. Mas, ainda assim, não chegamos na colocação que o irmão José traz para nós sobre coragem rara. Então vocês estão pensando, um paraquedista tem que ter muita coragem. Descer de asa delta, ainda que seja por lazer, que seja por competição, tem que ter muita coragem. Participar de uma corrida de moto de Fórmula 1 tem que ter muita coragem, ainda que seja um envolvimento profissional, tem que ter muita coragem. Participar de trilhas tem que ter muita coragem. Então, e eu estou fazendo aqui referência apenas a situações de perigo. Mas o irmão José traz uma outra questão. E vocês estão pensando qual é a coragem que ele coloca como sendo rara. Porque essas que a gente está citando aqui de exemplo não são raras. Você liga a TV, você vê. Você vê campeonatos de surf, tem que ter muita coragem. Pela altura das ondas, pelo mar bravio, tem que ter muita coragem. Vou pegar um outro exemplo. Uma pessoa que sai num trabalho social, numa comunidade absolutamente desconhecida, que lá na nossa época, na nossa adolescência, a gente chamava de favelas, e hoje ainda existem as pessoas que estão dizendo este título, favelas, mas hoje é muito mais comum utilizarmos o termo comunidades, mas você entra em comunidades, tem que ter muita coragem, principalmente quando é ali um ambiente agressivo, um ambiente perverso, um ambiente sedutor, muita coragem. Então não são só os esportes radicais, existem inúmeras atividades que tem que ter muita coragem. Mas olha o que diz o irmão José para nós. Todavia, uma espécie de coragem existe que, infelizmente, a maioria dos homens desconhece e não sabe valorizar. Comece a pensar, além de tudo que nós fizemos referência. Existe uma coragem que, infelizmente, a maioria das criaturas desconhece e não sabe valorizar. Referimos-nos, ele volta ao título, à coragem rara de empreender
sob a inspiração do Evangelho do Cristo, indispensáveis mudanças em seu estado íntimo. Coragem rara, a de empreender sob a inspiração do Evangelho do Cristo, indispensáveis mudanças em seu mundo íntimo. É muito interessante isso aqui, gente, porque ele não está falando para nós, ele não está falando sobre autoconhecimento. Ele não está falando. Empreender mudança no seu estado íntimo sob a luz do Evangelho, entendam. Quando ele coloca para nós empreender esta mudança sob a luz do Evangelho, ele está dizendo que nós precisamos sair de uma determinada posição que eu quero estabelecer com vocês a diferença. A vida nos propõe a postura de âncora ou a postura de raiz. A vida nos propõe. Você pode ficar ancorado ou enraizado. Mas a gente ter a atitude de âncora ou a atitude de raiz são atitudes iguais? Não, são atitudes diferentes. Por quê? Porque a âncora te paralisa. A âncora te paralisa. E a raiz? A raiz, ela te vitaliza. Olha a diferença. A raiz te vitaliza e a âncora te paralisa. Nós estamos estudando Evangelho, a gente está lutando dentro daquilo que o Cristo ofereceu para a gente dia a dia, a gente está divulgando isso nas nossas relações, na família, nos estudos, no trabalho, no ambiente social, na nossa relação com os espíritos que trabalham conosco dia a dia, mas ainda muitos de nós estamos permanecendo ancorados. A gente está preso naquela posição de não mudança. Por isso é que eu estou dizendo para vocês, quando o irmão José, ele fala de mudança do estado íntimo, mudança. Veja, se nós nos atentarmos para João, no capítulo 8, no versículo 32, o que Jesus coloca para nós? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ô, gente, olha, nós já conhecemos. Nós não conhecemos toda a verdade, mas nós já temos uma verdade que nos liberta. Nós já temos condições de vitalizarmos o nosso estado íntimo, de vitalizarmos as nossas posturas internas de mudança e não nos ancorarmos naquela posição de quem está sempre. Eu estou conhecendo para depois mudar. Eu estou estudando para mudar. Eu estou lendo para mudar. Eu estou ouvindo para mudar. Olha, sai dessa posição de inércia. Sai. Por quê? A proposta que ele traz para nós, repetindo, uma espécie de coragem rara que infelizmente a maioria dos homens desconhece ou não sabe valorizar, referimos-nos à coragem rara de empreender sob a inspiração do Evangelho do Cristo, sob a inspiração do Evangelho, indispensáveis mudanças em seu estado íntimo. Então, se nós temos a âncora que paralisa, nós temos as raízes que vitalizam. O que a gente está usando? O que a gente está usando? Quando Paulo escreve a Timóteo, se eu não me engano, na segunda carta, no capítulo 4, no versículo 7, eu vou colocar aqui, vocês vão confirmar aí. No capítulo 4, no versículo 7, ele coloca para nós
Combati o bom combate. Combati o bom combate. Significa o quê? Quando ele conheceu, ele saiu da ancoragem. Ele saiu da paralisia. Quando ele conheceu Cristo, porque ele já conhecia Moisés. Ele já conhecia Moisés. Imaginem vocês, combati o bom combate. Venci a carreira e mantive a fé. Venci a carreira e mantive a fé, significa que ele saiu da paralisia e partiu para a vitalidade. Partiu para a vitalização. Ou seja, ele vitaminou, ele vitalizou o movimento dele de crescimento. Coragem rara. Muitos de nós conhecemos, mas ainda abraçamos a inércia nas atitudes, a inércia nas posturas, a inércia nos sentimentos, embora saibamos que precisamos fazer mudanças no nosso estado íntimo. Ok? É isso aí, coragem rara. Trabalhemos nessa mudança e atentemo-nos para as colocações do irmão José. Um abraço a todos, até breve, se Deus quiser. Fiquem com ele.